Todos nós já ouvimos falar em número π, é o irracional mais famoso da história, com o qual se representa a razão constante. Veja esse perímetro aqui desse círculo. Se eu pegar esse perímetro, agora, e dividir pelo meu diâmetro, eu tenho aproximadamente 3,14. Mas o número π, eu não posso confundir com o número φ. Letra grega em homenagem ao escultor Fídia, que teria utilizado para conceber Partenon, e com o valor arredondado a 3 casas decimais, 1,618. O Partenon, essa construção assinala o apogeu da arquitetura grega, sendo o edifício mais importante da Grécia Antiga. O templo foi construído para abrigar a Partenos do escultor grego Fídias, uma estátua da deusa Atena com 12 metros de altura, coberta de marfim e ouro. Veja que essa construção, ela tem a relação entre altura e comprimento e dá uma proporção que dá a constante de φ. A parte frontal desse desenho, a distância da coluna, essa distância aqui, eu posso chamar de A, a altura. E a parte frontal desse desenho, eu posso chamar de B. Essa altura, com essa parte frontal, quando eu faço uma razão entre a altura pela parte frontal, pela largura, isso vai ser a mesma coisa, equivalente à soma desses dois termos, dessas duas grandezas, sobre a grandeza menor. Isso vai dar exatamente o φ, que é o número de ouro, a razão áurea. Quando você faz essa divisão, se aproxima do número 1,618. O Partenon é o mais importante edifício da Grécia Antiga. É considerado um símbolo duradouro da Grécia Antiga e da democracia ateniense e da civilização ocidental. Veja esse exemplo. Veja esse traço. Se eu dividir A por B, eu tenho um valor de X. Se eu fizer agora uma linha do mesmo tamanho de A e B, formar C. Agora, se eu dividir o C por A, que é a maior linha depois de C, eu também tiver X como resultado, isso significa que essa linha A e B está cortada na razão áurea. Isso significa que X sempre será igual ou muito próximo a 1,618, que é o número que representa a proporção áurea, e também conhecida como φ. E se por acaso minha linha A virar um quadrado, vamos formar um quadrado com essa linha? Isso. Se a minha linha B virar um retângulo, junto aqui eu posso fazer um retângulo C, que é também chamado retângulo de ouro. O número φ, apesar de não ser tão conhecido, tem um significado muito mais interessante. Durante anos, o homem procurou a beleza perfeita, a proporção ideal. Os gregos criaram, então, o retângulo de ouro. Esse número recebe diversos nomes. Proporção áurea, número de ouro, número áureo, razão áurea, proporção de ouro, seção áurea, razão de ouro, divina proporção, divina seção, proporção em extrema razão, divisão de extrema razão, áurea excelência, razão de Fídia, média e extrema razão. Percebeu ao longo do tempo que vários objetos na natureza se observa a razão áurea. Por exemplo, a Mona Lisa, né? Se desenharmos um retângulo em torno do seu rosto da personagem, a altura dividida pela largura dará aproximadamente 1,6, o número de ouro, na sequência de Fibonacci. Uma pesquisa feita no século XIX mostra uma maior preferência pelo retângulo de ouro, como o melhor formato para o retângulo. O matemático chamado Leonardo Fibonacci criou uma série em que cada número obtido através da soma de dois termos anteriores. Essa soma de números é chamada de série de Fibonacci. O triângulo de Pascal também se relaciona com a sequência de Fibonacci. Veja, o triângulo de Pascal. Ele tem aqui, ó, veja como ele faz a sequência desse triângulo, no 3, 3, juntando aqui dá 4, 6,
4, e assim vai. O que é que ele se fez aqui? Por que esse triângulo de Pascal? Ele se relaciona com a sequência Fibonacci. Se eu pegar aqui, ó, eu encontro esse triângulo, número 1, a sequência de Fibonacci. Veja que Fibonacci criou uma série que cada número obtido através da soma de dois termos anteriores, essa soma de números é chamada de série de Fibonacci. Vários objetos visuais, há uma razão que define a beleza e a harmonia. O número de ouro, ele esconde uma mágica por detrás do belo. Vamos ver alguns exemplos. Percebeu que o número de ouro tem sua porção mágica. Por isso que Galileu e Galilei diz: a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo.